Descoberto o inesperado. Sheik abandona a esposa infértil e a encontra com gêmeas após 4 anos. O sol brilhava intensamente sobre São Paulo, mas a vida de Safira estava coberta por uma nuvem de tristeza. Essa jovem funcionária de uma clínica de fertilidade vivia a dor silenciosa da infertilidade. Casada com Amir, um imponente sheik árabe, sentia o peso do olhar julgador da sociedade, que via a família como o único caminho para a felicidade. A cada consulta médica, sua esperança murchava, enquanto a dor da reprovação a consumia. Amanhã poderia ser o dia que mudaria tudo, mas a realidade nunca foi gentil com ela. E quando Amir, pressionado pelos padrões sociais, decidiu abandoná-la, ela sentiu o mundo desabar. Com o coração partido, Safira se viu sozinha, mergulhada em um mar de solidão e abandono. Cada canto da casa que pertencera a dois, agora era um lembrete da incompletude. A dor da rejeição era intensa, quase palpável. Passaram 4 anos, e ao invés de deixar-se abater pela tristeza, ela encontrou uma força surpreendente dentro de si. Naquelas paredes frias, uma centelha de determinação começou a brilhar. Optou pela inseminação artificial e, contra todas as probabilidades, tornou-se mãe de gêmeas. Quando Ana e Lia chegaram, a alegria tomou conta de seu ser e o renascimento de sua vida se concretizou. Safira era agora uma mulher mais plena e confiante. Sua nova realidade, cheia de risos infantis, transformou seu espírito antes quebrado. Enquanto Amir se afundava em luxo e prestígio, cercado por festas e aparências, um vazio existencial se instaurava em seu coração. A pressão para se casar novamente só aumentava sua angústia. E tudo mudou quando ele soube que Safira se tornara mãe. As gêmeas eram um puxão de orelha da vida, um sinal de que sua ex-esposa havia encontrado felicidade longe dele. E essa dor era uma lembrança constante do que ele havia jogado fora. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A história se intensificou quando Amir decidiu reencontrar Safira. Ele estava determinado a confrontar suas inseguranças e entender suas escolhas. No parque onde as gêmeas brincavam, o coração de Amir disparou ao ver Safira. Ela estava diferente, confiante, radiante. O reencontro entre eles estava carregado de emoções, com memórias do passado ecoando em cada olhar. Eles trocavam palavras nervosas, a tensão palpitava no ar. "O que você quer comigo?" Safira perguntou, sua voz firme, mas com um resquício de tristeza. Amir hesitou antes de responder. Eu preciso entender." Em silêncio, os olhos de Safira diziam o que seu coração ainda não tinha coragem de reconhecer. A presença daquela família, mesmo em sua ausência, poderia ser a ponte entre o que passou e o futuro que ainda aguardava. E naquele instante, com as filhas brincando ao fundo, ambos se depararam com a escolha que mudaria suas vidas para sempre. O que viria a seguir? A tensão estava no ar e as perguntas permaneciam. A honra prevaleceria ou o amor genuíno teria uma nova chance? Amir olhou nos olhos de Safira e, por um instante, tudo ao redor pareceu desaparecer. O parque, com seu borbulhar de risos e brincadeiras, tornou-se um pano de fundo distante. Ali estava a mulher que ele havia deixado para trás, agora sorridente e forte, cercada por 2 pequeninas que irradiavam tanta alegria. Uma onda de arrependimento o atingiu, tão intensa quanto o calor do sol que se abatia sobre eles. "Eu não sabia que você havia conseguido ser mãe", disse ele, sua voz mal saindo, carregada com uma mistura de admiração e dor. "É engraçado como as coisas mudam, não é?" Safira respondeu, tentando manter a compostura. "Eu encontrei uma nova vida, uma felicidade que eu não esperava." As gêmeas Ana e Lia correram em direção a eles, parando bem diante de Amir. Com os olhinhos brilhando, disseram em uníssono:
Você é o papai. A inocência delas cortou o ar denso que os envolvia. Amir ficou sem palavras, um misto de amor e responsabilidade o inundou. Ele não era apenas um sheik, mas agora era também um pai, algo que uma vez havia rejeitado. A ideia de ser pai, de construir uma família, parecia estranha, mas ao mesmo tempo completamente necessária. Vocês são lindas, ele comentou, agachando-se para olhar nos olhos delas, as quais brilhavam com curiosidade. Safira observava a cena com um misto de cautela e esperança. Por um lado, não queria reafirmar um vínculo que a ferira, mas por outro, via nos olhos de Amir um vislumbre do homem que a amou. Havia uma conexão palpável com as filhas, um laço que não se quebraria facilmente. Amir se levantou lentamente, enfrentando Safira mais uma vez. Eu sinto muito pelo que fiz, pelo que não fiz. Eu só queria entender sua escolha. Nunca pensei em como isso afetaria você. Ela respirou fundo, sentindo que as palavras custavam a sair. Você escolheu o que a sociedade esperava de você. Eu tinha que escolher a mim mesma. Eu não queria ser apenas uma esposa, Amir. Eu queria ser mãe, mesmo que isso significasse ir sozinha. O silêncio subsequente foi pesado, recheado de sentimentos não ditos. Amir, olhando para suas filhas, percebeu que a decisão dela não era um ato de rebeldia, mas de coragem. Ele estava perdendo mais do que uma esposa. Estava perdendo todos esses anos, momentos que poderiam ter sido deles. Mas a vida cobra preços, e Amir sabia que não poderia simplesmente voltar e ter tudo de uma vez. As gêmeas o observavam com curiosidade, e seus corações pulsavam na incerteza de um novo futuro. Ele se lembrou da pressão que enfrentava e como ela o levara a tomar decisões que magoaram não apenas Safira, mas a si mesmo. Posso fazer parte da vida de vocês? Posso ser o pai que elas merecem? Perguntou Amir, com uma sinceridade que o surpreendeu. Safira hesitou, sentindo um misto de alegria e medo. A ideia de reabrir um capítulo fechado parecia tão assustadora quanto fascinante. As chamas da paixão e da dor ainda ardiam em seu coração, e ela não sabia a extensão da ferida que poderia ser reaberta. Amir, isso não é algo que podemos decidir agora. Mas enquanto Amir olhava para suas filhas, seu coração pulsava com uma esperança renovada. O que eles estavam prestes a construir poderia ser mais do que era antes. E, em meio a incertezas, uma nova história começava a se desenhar. A pergunta que pairava no ar era: eles conseguiriam resgatar o que havia sido perdido? Ou as feridas do passado seriam grandes demais para permitir um recomeço? A brisa suave do final da tarde anunciou a quebra do silêncio entre eles. Amir sentia sua alma inquieta, como se cada palavra não dita pendesse no ar, à espera de um desdobramento. Ele observou as gêmeas brincando com as folhas secas, e cada risada leve que escapava de seus lábios era um lembrete do que ele havia perdido. Amir, Safira começou, e a forma como ele ouviu seu nome ecoar em seus lábios fez seu coração disparar. Ela parecia hesitar, buscando as palavras certas, mas os olhos dela traíam a confusão interna. O que você está propondo é mais complexo do que parece. Não podemos simplesmente ser uma família mágica novamente. Há muito a ser considerado. Eu entendo isso, ele respondeu, sentindo o peso das expectativas sobre seus ombros. O mundo ao redor parecia opressivo, e ele não tinha certeza se conseguiria dar os próximos passos sem causar mais dor. Mas quero tentar. Não quero ser apenas a memória distante de um erro. Quero ser presente. As gêmeas correram em direção a eles, atraídas pelas vozes adultas, chorando animadas como se do alto de seus 5 anos já soubessem de algo que Amir ainda não compreendia. Pais jogam bola! Gritaram em uníssono, e a inocência daquela afirmação fez o coração dele se apertar. A ideia de ser um pai funcional que poderia brincar, ensinar e amar as filhas parecia tão distante, mas ao mesmo tempo tão palpável. O sorriso delas fez surgir uma chama de esperança em Amir. Ele se agachou, ajudando-as a juntar as folhas e a formar um pequeno monte. A alegria genuína delas despertou um desejo profundo de participação.
Ele queria estar presente não apenas como um espectador, mas como um ator importante nesse ato familiar. Safira assistia à cena com o coração em tumulto. Havia uma parte dela que queria deixar que Amir se aproximasse, mas outra parte a alertava sobre os riscos de abrir as portas para alguém que havia se distanciado sem aviso. E se você não ficar? E se voltar a ser apenas uma sombra em nossas vidas? Ela pensou enquanto as dúvidas lutavam contra a esperança. Safira, disse ele puxando-a de volta à realidade de maneira suave. Não vou forçar nada. Se você me der a chance, quero construir minhas lembranças ao seu lado. Uma nova história não precisa repetir os erros do passado, certo? As palavras dele soaram sinceras, mas ela sabia que não poderia confiar apenas nos discursos. As feridas do passado ainda estavam frescas, e a ideia de reabrir o livro dela para um novo capítulo não parecia fácil. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado e laranja. O momento parecia perfeito, mas a dúvida ainda ficava no ar como uma sombra indesejada. Ao olhar para as filhas, Amir percebeu que ele tinha que fazer mais do que apenas prometer. Precisava mostrar que poderia ser digno de confiança. Vamos fazer assim, então, Safira disse, finalmente encontrando a coragem que precisava. Vamos começar devagar. As meninas precisam de um pai, mas também precisam de segurança. Vamos nos encontrar algumas vezes e ver como nos sentimos nesse novo papel. Ele assentiu, um novo brilho de esperança iluminando seu coração. A ideia de um recomeço, mesmo que cauteloso, parecia possível. Mas, no fundo, a pergunta ainda ecoava. Seriam eles capazes de superar o passado e encontrar um novo caminho juntos? Amir tomou seu lugar ao lado de Safira, enquanto as gêmeas, num chamado de fantasia, pediam por mais diversão. Mas ele sabia que, na realidade, a verdadeira diversão seria conquistar a confiança dela, um passo de cada vez. Com cada movimento que se aproximava da certeza, havia também o risco de se afastar novamente. Sem querer, Amir se viu emaranhado em um dilema. O que ele realmente desejava? Ser o pai que as meninas sempre sonharam ou o homem que Safira precisava para confiar novamente? Enquanto essa pergunta martelava em sua mente, a vida ao redor continuava a girar, trazendo novas complicações. Nele, a dúvida começou a se transformar em algo tangível e real. E, de repente, a vida o surpreendeu. Uma figura familiar apareceu ao fundo e o coração de Amir se afundou. Era o irmão dele, que não aparecia há anos, trazendo à tona um passado que Amir tentava deixar para trás. A revelação perturbadora e inesperada que vinha pela frente os lançaria em uma nova jornada, que poderia mudar tudo. Amir ficou paralisado, o coração acelerado. A figura que se aproximava era inconfundível. Micail, seu irmão mais velho, aparecia como um fantasma do passado. Os anos de afastamento não diminuíram nem um pouco o impacto de sua presença. O que começou como uma emoção confusa, logo se tornou um turbilhão de sentimentos. Raiva, dor e uma estranha sensação de nostalgia. Micail parou a poucos passos dele, olhando nos olhos de Amir com uma intensidade que parecia querer ler cada fragmento da sua alma. A brisa que soprou entre eles parecia carregar os ecos de um tempo em que eram inseparáveis. Mas os anos de silêncio quebraram essa conexão, deixando espaço apenas para a discórdia. Amir, Micail disse, a voz profunda e carregada de um peso que imediatamente se impôs à atmosfera. Eu não esperava te encontrar aqui. As gêmeas, alheias ao drama que se desenrolava, continuavam a brincar rolando no chão e gargalhando, enquanto Safira observava de longe com um olhar de preocupação. O sorriso de Amir desapareceu ao perceber que a presença de Micail poderia complicar ainda mais as coisas. Por que você está aqui? Perguntou Amir, a voz tensa. Veio resolver alguns assuntos pessoais, Micail respondeu, tentando soar casual, mas Amir radou um olhar desconfiado. Eu soube que você estava de volta à cidade. Pensei que poderíamos conversar. Conversar? Sobre o que, Micail? Você simplesmente sumiu e agora aparece como se nada tivesse acontecido? Amir sentia o coração apertar, as palavras saindo em um turbilhão de descontentamento. O ressentimento acumulado dos últimos anos estava prestes a explodir.
Micail hesitou, e pela primeira vez parecia vulnerável. Eu errei, Amir. Eu deveria ter estado ao seu lado quando você mais precisou. Acabei me perdendo em outros problemas. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. A sinceridade, embora bem-vinda, não apagava os sentimentos de traição que Amir carregava. Ele se virou em direção às gêmeas que agora lhe chamavam, como se quisessem que ele deixasse de lado toda aquela tensão. Mas, enquanto isso, Micail se aproximou um passo a mais. Eu quero me redimir, posso ajudar você, posso ajudar com as meninas. Como assim? O que você sabe sobre ser pai? Amir confrontou, a frustração tomando conta. Ele sabia que não poderia deixar que Micail entrasse em sua vida tão facilmente. Havia feridas profundas no peito de Amir e uma sombra se levantava entre eles. As gêmeas, percebendo que algo estava errado, correram até Safira. "Mãe, o papai está triste", uma delas exclamou, e aquela declaração simples cortou o coração de Amir. Era exatamente isso que ele queria evitar. Safira se aproximou, colocando a mão nas costas das meninas, olhando de maneira séria para Micail. "Eu não sei o que você teve em mente quando decidiu voltar", ela disse, com a voz firme. "Mas Amir e eu estamos tentando reconstruir algo. Ele não pode ser puxado de volta ao passado." Micail olhou para Safira com uma mistura de respeito e algo mais que Amir não conseguiu identificar. Naquele momento, uma tempestade de emoções borbulhava dentro dele. Seria possível que o irmão estivesse realmente disposto a ajudar? "Por favor, me dê uma chance", Micail implorou, agora com os olhos brilhando de sinceridade. "Prometo que não estou aqui para causar mais dor. Quero fazer parte disso. Quero conhecer minhas sobrinhas." Amir hesitou, os sentimentos se batalhando em seu interior. Ele sempre amou seu irmão, mas o impulso de proteger a nova vida que estava tentando construir pesava mais. E se Micail voltasse a desaparecer? E se aparecer de novo apenas trouxesse mais dor? Enquanto avaliava suas opções em meio àquele tumulto, o sol começou a se esconder atrás das árvores, tingindo o céu de um vermelho profundo, refletindo o conflito no coração de Amir. Havia uma chance para a reconciliação, mas o preço seria alto. Olhando para suas gêmeas, ele percebeu que não poderia agir de forma leviana. O que Amir decidiria na próxima vez que Micail se aproximasse? A tensão pairava no ar, e a pergunta ecoava em sua mente. O passado estaria realmente enterrado, ou existia um resquício de dor pronto para explodir novamente? Com essa dúvida, ele encontrou um novo dilema a enfrentar. A relação quebrada entre irmãos poderia ser reparada sem arriscar o futuro que sonhava para sua família. As respostas estavam mais perto do que ele imaginava, mas também mais complicadas. Amir levou um tempo que pareceu eterno para responder. O sol se despedia do dia, lançando sombras longas no chão, e o brilho do crepúsculo parecia acentuar as emoções que ferviam dentro dele. A agitação das gêmeas, com suas risadas inocentes, trouxe um certo alívio à tensão, mas não foi o suficiente para dissipar a nuvem escura que pairava sobre aquele reencontro. "Não sei se posso confiar em você, Micail", Amir finalmente disse, as palavras saindo como um sussurro sufocado. "Foram anos de dor e solidão, e agora você aparece sem aviso, esperneando como se tudo pudesse ser consertado numa conversa." Micail baixou o olhar, as mãos apertadas junto ao corpo. "Eu entendo que você tenha seus motivos para desconfiar, mas eu tenho uma história para contar. Não sou o que você pensa." Safira interrompeu, sua voz firme, mas suavizada pela preocupação. "Amir, talvez possamos ouvir o que ele tem a dizer, mas isso não significa que você precisa aceitá-lo de volta na sua vida ou na vida das meninas." As palavras dela ressoaram em Amir, que sentiu um misto de raiva e gratidão. As gêmeas voltaram a brincar, ignorando a tensão entre os adultos, mas uma parte dele ansiava por aquele relacionamento que um dia tinha sido tão fundamental. Uma parte que questionava se Micail realmente tinha mudado. "Você está disposto a abrir mão da sua vida por um acaso?" Amir perguntou, agora em um tom mais suave, quase curioso. "O que te traz de volta? Dinheiro? Parentes? Você sequer pensa em mim ou nas meninas?" Micail respirou fundo antes de responder, a voz quase quebrando. "Sabe,
Me perdi. Depois da nossa separação, eu mergulhei em um mundo que não era meu. Eu só queria ser alguém que pudesse ajudar os outros, mas não soube como ser um irmão decente. E hoje, ao ver você com suas filhas, percebi que eu me deixei levar pelo orgulho. Um orgulho que não vale nada. Amir ainda olhava fixamente para o irmão, e a força da sinceridade em Mikhail começou a abrir uma pequena fresta em seu coração. A esperança e o medo disputavam seu espaço. E quem garante que não vai repetir os mesmos erros? Bastou um segundo para você se afastar de mim e da nossa família. A expressão de Mikhail se transformou. Um brilho de determinação cruzou seu olhar. Essa é a minha última chance, Amir. Se você me der essa oportunidade, prometo que não vou falhar de novo. Quero estar presente na vida de minhas sobrinhas, de verdade. Quero mostrar que posso ser o irmão que você sempre quis que eu fosse. O silêncio se instalou entre eles novamente. E o peso da decisão parecia quase palpável. As gêmeas, por outro lado, pareciam ter um sentido especial para perceber as emoções conturbadas ao seu redor e, em um gesto inesperado, aproximaram-se de Mikhail, fazendo-lhe um convite silencioso para integrar aquele momento. "Oi, tio!" uma das meninas exclamou, puxando a mão de Amir. "Vamos brincar juntos?" O carinho inocente das meninas tocou o coração de Amir. Um lampejo de esperança brotou, mas ele não podia permitir que essa esperança se transformasse em ilusão. Eles ainda eram estranhos, e sua história estava longe de ser a mesma de antes. "Isso não vai ser fácil", Amir advertiu olhando nos olhos de Mikhail. "Mas se você realmente quer fazer parte da vida delas, terá que provar isso com ações, e não apenas palavras." Mikhail assentiu, seus olhos exibindo uma determinação renovada. "Farei o que for preciso." A decisão de Amir ainda não havia sido tomada, mas um caminho se começava a desenhar diante dele. Quanto mais tempo passavam juntos, mais misteriosa se tornava a figura do irmão. Havia sombras em sua história que precisava entender. A brisa leve sopra novamente, trazendo consigo uma sensação de que algo poderia mudar. No fundo, Amir sabia que teria que enfrentar não só o passado, mas também o que estava por vir. Ele tinha um dilema diante de si. Aceitar a possível presença do irmão em suas vidas poderia ser um salto de fé ou uma nova armadilha emocional. Nesse instante, Amir olhou novamente para Mikhail, sentindo que o próximo passo seria crucial. O que ele escolheria? O amor pelo irmão ainda existia, mas até que ponto ele poderia arriscar sua nova família? A resposta viria mais cedo do que imaginavam, e a verdadeira prova da redenção estava prestes a começar. Amir olhou para as gêmeas, observando a alegria que emanava delas enquanto corriam e se divertiam. A risada contagiante ecoava pelo ar, um contraste gritante com a tempestade que se alojava em sua própria mente. Ele sentiu que aquele momento fugaz de felicidade poderia ser uma ilusão. Mikhail estava ali, mas as promessas de mudança eram apenas palavras, até que provasse o contrário. "Vamos deixar isso de lado por um minuto", Amir sugeriu, forçando um sorriso. "Vamos nos juntar à diversão." As gêmeas pularam de alegria, e logo Amir e Mikhail se encontraram cercados por risos infantis. As meninas puxavam Mikhail de um lado para o outro, e ele parecia encantado com aquela nova atenção. Amir observava seu peito apertado. Se Mikhail realmente quisesse mudar, aquilo era um bom começo. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de abrir seu coração era aterrorizante. Enquanto as gêmeas dançavam em volta de Mikhail, Amir não pôde deixar de notar as cicatrizes que ainda marcam o irmão. O olhar distante e a postura nervosa traíam uma fragilidade que nem mesmo as risadas das meninas podiam esconder. No fundo, Amir se perguntava se Mikhail realmente tinha mudado ou se aquilo era apenas uma fachada. Safira, que estava observando à distância, se aproximou e colocou a mão no braço de Amir. "Você está bem?" Sua preocupação era genuína, e Amir pôde ver isso em seus olhos. "Eu não sei", Amir sussurrou, a voz falhando. "E se ele me decepcionar novamente? E se o afastamento dele nos machucar de novo? É um risco que pode valer a pena, mas você não precisa decidir agora." Ela tocou seu rosto, trazendo um conforto inesperado. "Vá devagar. O que você sente é válido." Foi então que Mikhail se aproximou,
ainda radiante após brincar com as meninas. Amir, você já pensou em como poderíamos passar mais tempo juntos? Acompanhar as gêmeas em atividades, talvez... Amir franziu a testa. Sim, mas isso requer mais do que palavras. Você sabe disso. Mikhail assentiu e por um momento, Amir viu uma sombra de tristeza passar por seu rosto. Eu entendo. O passado não pode ser apagado, mas quero construir um novo futuro. Enquanto a conversa se desenrolava, as gêmeas começaram a se afastar com um sopro de vento, chamando Mikhail para um novo jogo no parquinho. O desejo de liberdade brincava em seus olhares curiosos. Espere! Amir gritou quase involuntariamente. Você vai com elas? Mikhail hesitou, mas as meninas o puxaram, e ao ver a felicidade pura em seus rostos, ele finalmente cedeu. Amir observou enquanto o irmão se misturava ao mundo colorido e despreocupado das crianças. Era um momento simples, mas que carregava um peso imenso. Havia algo de bonito na entrega de Mikhail, mas ainda assim a preocupação era como uma sombra, sempre atrás. O fim da tarde se aproximava, e a luz amarelada do sol reserva um brilho diferente para cada emoção. Amir sentiu-se dividido. As gêmeas o animavam, mas o medo de novas desilusões o mantinha preso. A princípio, a ideia de Mikhail recuperando seu espaço na vida deles parecia promissora, mas Amir sabia que se entregaria a esse novo começo apenas se sentisse segurança. Por favor, não quebre nossa confiança novamente, ele sussurrou para si mesmo, sem se dar conta de que ainda estava observando a interação entre Mikhail e as meninas. O tempo estava mudando, as nuvens começando a se espalhar, como se o próprio universo estivesse aguardando a decisão de Amir. Então, enquanto o sol se punha lentamente no horizonte, um grito notável ecoou do parquinho. As gêmeas estavam caindo de risadas, mas Amir sentiu seu coração disparar com uma nova preocupação. O riso alegre se transformou em um grito de alerta quando uma das meninas caiu, se machucando levemente. O sorriso de Mikhail se desfez, e a realidade do momento bateu forte. Amor, cadê você? Amir gritou, correndo em direção ao barulho, a adrenalina subindo como uma onda. O que aconteceria ali poderia mudar tudo. A confiança, os recomeços, tudo estava em jogo. E Amir estava prestes a descobrir como lidar com essa nova adversidade. Amir se aproximou apressado, seu coração pulsando, a adrenalina fazendo sua cabeça girar. Ele viu as gêmeas no chão, a pequena Ayla com lágrimas nos olhos e a irmã Luna, a seu lado, segurando a mão da amiga. Mikhail estava ajoelhado, tentando confortar a menina, seu rosto estampado de preocupação. Ayla! Amir chamou correndo para o grupo. O que aconteceu? Ela olhou para ele, as lágrimas misturadas com um sorriso incerto. Eu achei que conseguiria pular a cerca, mas eu caí. Mikhail a ajudou a se levantar, passando a mão pelo joelho dela, agora arranhado. Ei, isso acontece, tá tudo bem, olhe. Só precisa de um pouco de água e compressa. Vamos dar um jeito nisso. Amir parou um segundo. Mikhail estava ali envolvido e atencioso, como há muito não o via. Mas uma onda de desconfiança ainda permeava sua mente. E se esse fosse apenas um ato, uma tentativa de impressionar? Tudo bem? Amir perguntou a Ayla, tentando fazer contato visual com ela. Só doeu um pouco, Ayla respondeu, limpando as lágrimas e tentando sorrir. Sua coragem estava se restabelecendo, mas Amir percebia que o impacto daquela queda ia além de uma simples dor física. Mikhail pegou a mão da menina. Vou buscar uma toalha e água, pode esperar um pouquinho? Ele olhou para Amir e por um instante sua vulnerabilidade se expôs. Uma súplica silenciosa de que tudo voltasse ao normal entre eles. Fique aqui com ela. Amir assentiu, seu olhar fixo em Mikhail enquanto ele se afastava. Que transformação era essa? Se ainda havia remanescentes de um irmão improvisado, talvez ele fosse um degrau a mais na jornada de reconciliação. Ayla estava se recompondo. Amir, será que a mamãe vai chegar logo? Eu quero que ela me veja. O cheiro de infância ingênua, levemente ferido, trouxe um nó à garganta de Amir. Eu espero que sim, querida. Ele apertou a mão dela levemente. Mas ai, o que você gostaria de fazer se estivesse bem? Continuar a brincar ou, quem sabe, fazer uma pintura? O sorriso dela se alargou.
A ideia de cores e pincéis parecia afastar a dor. Pintar e fazer desenho de sonho. As gêmeas tinham esse talento de transformar pequenos momentos em grandes aventuras. Amir começou a se perder na possibilidade do sonho. Mikhail retornou rapidamente, trazendo uma toalha e um copo com água. A visão do irmão cuidando das meninas, devotado e tranquilo, misturava-se à dúvida constante de como agir a partir dali. Amir precisava se lembrar de que a mudança não acontece da noite para o dia. Você é uma artista cheia de talento, Mikhail disse a Ayla enquanto limpava o joelho dela. A conexão ali era palpável e o olhar de Mikhail falava por si só. Ele estava realmente tentando. Mas isso era suficiente? Vamos fazer um desenho bem grande, Ayla exclamou agora animada, trazendo um brilho de esperança ao coração de Amir. Ainda perdido nos próprios pensamentos, Amir percebeu que precisava decidir a que curso a situação se dirigiria. Ele queria acreditar que a transformação era real, mas era tão arriscado mergulhar de cabeça outra vez, não? Amir, Mikhail interrompeu, como se percebesse seus conflitos internos. Eu só quero que você saiba que estou aqui para o que você precisar, para as gêmeas, para você. Eu quero consertar as coisas. Um silêncio pesado pairou entre eles. A sinceridade daquelas palavras era um cinto, esperando para ser segurado, mas ao mesmo tempo ele tinha medo de se soltar novamente. Eu não posso prometer nada, Mikhail. Amir respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro. Havia esperança naquelas palavras, mas também uma prisão invisível de desconfiança. Eu só quero uma chance, Mikhail disse, os olhos brilhando intensamente, quase como se buscasse uma reconexão instintiva. Amir sentiu o peso da situação, todo o peso de seu passado e dos desafios futuros. E enquanto o sol se escondia atrás das nuvens, deixando um arrepio na brisa da tarde, Amir percebeu que as decisões não eram fáceis. Ele precisava entender como navegar por esse mar de emoções, ainda mais agora que um novo desafio surgia à frente. Mikhail tinha a chance de se redimir, mas as ondas do passado não eram fáceis de dominar. Um grito novamente cortou o ar, dessa vez não de medo, mas de alegria. As gêmeas estavam fazendo uma guerra de água, corações contentes, mas algo a mais parecia ameaçar a harmonia que se formava. Amir olhou para Mikhail e depois para as meninas, e sua intuição imediatamente apontou que nem tudo ainda estava resolvido. Havia algo pendente, uma sombra prestes a se revelar. Dessa vez, ele sabia que não seria apenas uma jornada de reconciliação, mas uma luta para manter a família unida de verdade, enquanto sombras do passado ainda rondavam. O que mais estava por vir? Amir respirou fundo, seu coração ainda acelerado pela tensão do momento. As gêmeas, agora em sua guerra de água, estavam em um universo à parte, onde risadas e gritos de alegria se misturavam em uma sinfonia infantil. Mas, ao redor dele, o peso das velhas lembranças parecia bloquear a luz do sol que se esforçava para brilhar sobre eles. Amir, você está pensativo de novo, disse Mikhail, puxando-o de volta para a realidade. Olhe para as meninas. Elas precisam de nós. O tom sincero do irmão ecoou em sua mente, enquanto ele observava Ayla e Luna correndo com um balde quase vazio, tentando desesperadamente pegar uma gota a mais de liberdade na forma de água gélida. Amir sorriu involuntariamente. Aquelas pequenas eram a definição de pura alegria. Seria esse momento um ponto de partida? Precisamos mesmo estar juntos agora, Amir respondeu, não conseguindo esconder a hesitação na voz. Mas você sabe que é difícil para mim confiar. Mikhail assentiu, seu olhar pesado. Eu devia ter pensado mais em como me comportar antes. Eu não queria que você se sentisse assim, e eu não quero perder mais essa chance. Amir mordeu o lábio, as palavras do irmão ressoando como um eco. O que mais poderia Mikhail ter escondido? Essa questão martelava sua cabeça, mas não havia tempo para se perder em especulações. As gêmeas exigiam atenção, e ele precisava estar presente por elas. Um dos gritos de Luna cortou o ar, agora em uma tentativa de enchimento do balde. Mas um movimento desgovernado resultou em água espirrando na direção de Mikhail,
que num reflexo se afastou, rindo. Isso provocou mais risadas na garotada. Olha, não foi minha culpa, você é muito rápida. Mikhail brincou entrando na dança das águas. Amir não pôde deixar de rir. Ao menos ali, as energias estavam se reunindo, tentando construir alguma normalidade. Mas uma conversa mais séria ainda pairava como uma nuvem escura, pronta para despencar chuva a qualquer momento. Amir, você ainda quer pintar? Ayla o puxou de volta à realidade. Seus olhos brilhavam, a dor do joelho já esquecida. Podemos fazer um sol grande e um céu azul? Quero muito. Seremos todos amigos de novo. A ideia era encantadora. Rir, pintar, fazer arte juntos. Mas a dúvida ainda o assombrava. Claro, mas e se algo acontecer de novo? De novo? O que você quer dizer? O olhar inocente de Ayla o desarmou. Ele não queria dar a ela mais preocupações. Não se preocupe, Amir, eu estou aqui. Eu quero ajudar a ser um bom irmão, Mikhail disse, como se estivesse lendo seus pensamentos. Nada vai acontecer. É hora de seguirmos em frente. Estamos juntos nisso. Amir observou a confiança no olhar de Mikhail, e por um breve momento ele quis acreditar. Em um respingo de coragem, virou-se para as meninas. Ok, então vamos pegar as tintas. O que vocês acham de um mural bem legal? Um mural que represente toda essa alegria? Clamores de ânimo foram ouvidos, enquanto todos começaram a se mover em direção à caixa de materiais. O processo se tornava quase terapêutico. Mikhail preparou tudo, enquanto Amir buscava as tintas. Um calor começava a preencher o espaço, uma precisando da outra em meio à fragilidade da reconciliação. Mas mesmo enquanto se lançavam em sua obra, uma sombra se aproximava. Amir não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a mudar. Foi quando ouviram uma batida na porta. Ele e Mikhail se entreolharam, um frio na barriga crescendo. Quem seria? O passado tinha o hábito de aparecer nos momentos menos esperados. Amir respirou fundo, seu instinto lhe dizendo que aquela batida não era apenas mais um dia comum. E quando a porta se abriu, a figura que entrou parecia trazer o peso de antigas tempestades que ainda não haviam se acalmado. Oi, eu vim. A mulher começou, e a expressão no rosto dela fez o coração de Amir disparar. O que ela carregava consigo poderia ser tudo o que ele temia, e mais um pouco. A sala se encheu de tensão, e Amir sentiu como se o tempo tivesse parado. Ele não estava pronto para o que estava prestes a ouvir, mas, como sempre, eram as crianças que traziam esperança entre aqueles sussurros de desespero. E ele se perguntou se era possível enfrentar seus medos sem deixar as gêmeas se perderem em meio a tudo isso. Amir sentiu um frio percorrer sua espinha enquanto a mulher se aproximava, seu olhar vagando entre Mikhail e as gêmeas. Uma mistura de saudade e receio tomou conta dele. A figura que ali estava não era estranha, mas a sua presença parecia invadir o ambiente com uma carga elétrica. Amir, ela finalmente disse, a voz soando baixa e trêmula. Eu não achei que você ainda estivesse aqui. A hesitação em suas palavras apenas aumentava a ansiedade que já pulsava no peito dele. Ele lembrava bem daquelas feições e da dor que a tinham afastado. Por que você voltou? O tom de Amir era firme, mas sua voz tremia. Veio à tona a lembrança dos dias e noites em que ele se perguntava o que poderia ter sido diferente. Eu não sabia o que mais fazer. Ela olhou para as gêmeas que observavam a cena com curiosidade e um toque de insegurança. Eu vim aqui por um motivo. Quero falar sobre elas. Mikhail se colocou à frente de Amir, mostrando-se mais protetor, talvez por intuir a tempestade que poderia desabar. Sobre o que você quer falar? O que pretende com isso? Tentei ficar longe, não queria machucar ninguém de novo, a mulher explicou usando um tom quase suplicante. Mas eu ouvi que as meninas estão bem, e eu não posso ignorar isso. As palavras dela pareciam ecoar em Amir, um misto de esperança e desconfiança. Não é tão simples. Você não pode aparecer do nada e achar que pode entrar na vida delas como se nada tivesse acontecido. Ele se sentia perdido, enraizado em um conflito interno. Era difícil separar os sentimentos de protector e a dor que ainda queimava em sua memória.
Amir, escuta! Ela respirou fundo, tentando controlar as emoções. Eu percebi que tenho muita coisa a corrigir. Eu estive longe, mas agora quero fazer parte da vida delas. Quero saber se posso conhecê-las. Ayla puxou a camiseta de Amir, quase como se sentisse a tensão no ar. Quem é ela, papai? Sua voz inocente cortou o clima pesado que se instalou na sala. Luna, igualmente curiosa, moveu-se para ficar ao lado de Ayla, os olhos grandes, sem entender. Essa é uma amiga antiga, Amir respondeu, lutando para encontrar as palavras adequadas. Ele não queria assustar as meninas, mas também não sabia como explicar a situação complexa que tinham ali. Uma amiga antiga que foi embora, Mikhail completou, com uma voz seca, deixando claro seu descontentamento com a presença dela. Eu não queria que fosse assim. A mulher baixou a cabeça, envergonhada. Eu só quero uma chance de ser melhor por elas. O silêncio se arrastava. Ah, como era difícil decidir o que fazer a seguir. As gêmeas, com sua inocência, eram um farol em meio à confusão. Elas só queriam um mundo onde as coisas fossem simples, feliz como um dia de sol. Amir, pense nas meninas. Elas merecem saber a verdade. Mikhail insistiu num sussurro, se aproximando. Mas e se descobrirmos que essa verdade é prejudicial? E se ela trouxer de volta o passado doloroso? A pergunta saiu antes que Amir pudesse controlá-la. O medo de reviver tudo que havia passado quase o paralisou. Esse é o meu medo também, a mulher disse com sinceridade. Mas não seria justo deixá-las no escuro, no mistério? Amir olhou para as gêmeas, cujos rostos eram uma mistura de dúvida e curiosidade. O que fazer? Ele sabia que precisava tomar uma decisão, mas qual seria o melhor caminho para todos eles? O olhar fixo no rosto da mulher trouxe um lampejo de esperança, mas também a sombra de traição. O que ela traria novamente à vida deles? E então, enquanto o peso da decisão se instalava em seu peito, uma nova batida na porta ecoou pela casa, interrompendo o dilema que parecia sem fim. Amir desviou o olhar, seu coração disparando. Quem mais poderia estar à sua porta? Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer, e a pergunta pairava no ar. Essa visita seria um alívio ou um novo pesadelo? Amir respirou fundo, cercado por um turbilhão de emoções. A mulher que havia retornado trouxe à tona memórias que pareciam, por um momento, estar bem guardadas. Em sua mente, o caos estava prestes a se desenrolar novamente. E quando a batida na porta ecoou mais uma vez, ele se preparou para o que poderia vir. Eu vou atender. Amir decidiu, a voz firme, embora seu coração estivesse em frangalhos. Ao abrir a porta, uma figura imponente apareceu. Era um advogado com expressão séria e um arquivo na mão. Você, Amir, certo? O homem disse, sem rodeios. Precisamos conversar sobre a custódia das garotas. O corpo de Amir esquentou enquanto a tensão no ar se intensificava. Custódia? Repetiu confuso. Ele olhou para Mikhail, que franziu o senho, seu rosto passando de curiosidade a preocupação. A mulher que estava na sala parecia estar em choque, mas Amir não podia se dar ao luxo de se distrair. A realidade da situação o atingiu com força. Sobre o que você está falando? Ele perguntou, a voz agora carregada de tensão. O processo de custódia da criança é um assunto sério. O advogado respondeu, entregando o documento a Amir. Há uma disputa em andamento. Queremos garantir que você tenha total ciência do que está acontecendo. Os olhos de Amir se arregalaram. Disputa? Quem está disputando? Cada palavra parecia se arrastar, como se ele estivesse lutando contra uma onda de sentimentos que pesavam no peito. Coração acelerado, ele fixou seu olhar no advogado, esperando uma resposta que não viria. Pelo que entendi, algumas partes estão alegando que você não está no direito de cuidar das crianças, baseadas em pontuações passadas. É preciso tomar cuidado, pois há documentação que precisa ser revisada, explicou o advogado, em um tom clínico. A sala encheu-se de idealização, como se o universo inteiro estivesse dificultando sua luta. Amir olhou para as gêmeas, agora observando em silêncio, incapazes de entender a gravidade daquela conversa. A sensação de impotência crescia em seu peito. Eu sou o pai delas. Eu não vou permitir que isso aconteça.
Amir sentiu o fogo da determinação arder dentro dele, assim como a força do amor que sentia por aquilo que mais valorizava: suas filhas. Olhando nos olhos delas, ele percebeu que tinha que se manter forte por elas. Você precisa de um advogado para isso, disse o homem, com um tom que soava mais como um aviso. Amir balançou a cabeça, o pensamento dele saltando em várias direções. Ele retribuiu o olhar desesperado da mulher e uma onda de raiva se formou nas suas veias. O que isso significa para você? Para suas intenções? O tom da voz de Amir era firme, penetrante. A mulher hesitou. Eu não quero que elas sofram. Apenas quero saber se posso ser parte da vida delas. Os olhos de Amir ardendo, ele se virou para Micail, que também parecia estar encarando a revelação. Irmão, você viu isso chegando? Como podemos seguir em frente se as coisas sempre fazem questão de desmoronar? Mas naquela pressão, Amir se lembrou do que Safira sempre dizia. A força não mostra apenas quando estamos em momentos fáceis, mas quando os desafios estão à porta. Ele respirou fundo e virou-se para a mulher. Se você realmente quer ser parte da vida delas, terá que mostrar isso com ações. A primeira será se comprometer a mudar sua história. Irritada, a mulher deu um passo à frente. E eu vou lutar pelo que é meu. Não vou ficar fora da vida delas novamente. Se você se manter assim, pode estar abrindo o caminho para que me tirem delas. E com essas palavras, o clima na sala se tornou ainda mais denso. Era como uma tempestade prestes a eclodir. Eu não vou deixar que você faça isso às minhas filhas. Eu vou lutar, e lutarei comigo mesmo desse jeito. Amir declarou, a garra em suas palavras agora mais vigorosa. Naquele momento, uma buzina soou do lado de fora, quebrando a tensão. Mas Amir sabia que a luta só estava começando. O advogado, que até então se manteve como espectador, parecia notar a fúria crescente no ambiente. Vocês precisam de um plano, e imediatamente, ele insistiu. Se desejam resolver isso sem o tribunal, terão que ser proativos. Amir olhou para Micail, que parecia perdido na própria mente. Estamos juntos nessa, Micail sussurrou, sua voz baixa, mas cheia de determinação. E se você precisar de mim, só tem que pedir. Quero que eles saibam que podem contar comigo também, a mulher ofereceu, sua vulnerabilidade começando a se desnudar, mas Amir ficou cético. Potencial para a mudança estava no ar, mas ele sabia que os desafios ainda seriam reais e que muito precisava ser feito. Por isso amanhecia uma jornada e tanto. Unir a família não seria fácil e levaria tempo para reconstruir a confiança. Eu não posso prometer que confiarei novamente, Amir disse, olhando diretamente para a mulher antes de se voltar para as gêmeas. Mas estou disposto a tentar. E lá no fundo, amid toda a confusão, uma luz piscava. Uma chance renovada para reconstruir não só os laços familiares, mas também um lar pleno e harmonioso para seus filhos. Recusar-se a ceder às sombras do passado poderia ser o primeiro passo para encarar um futuro novo e mais brilhante. Precisamos de um plano, e precisamos dele agora, Amir afirmou. As gêmeas, parecendo finalmente captar o clima diferente, se aproximaram e agarraram as mãos de seus pais e da mulher. Era um gesto simples, mas que carregava a esperança ansiosa de que uma nova história pudesse se escrever ali. Repleta de amor, compreensão e, acima de tudo, união. Agora Amir sabia que o caminho seria árduo, mas a determinação e o amor seriam suas bússolas neste tumultuado caminho. Ele estava pronto para embarcar nessa jornada e se desprender dos pesos do passado. Então, ele se virou, apenas para olhar para as gêmeas, sussurrando para elas com o coração cheio de esperança. Não se preocupem, nós vamos superar tudo isso juntos. A vida plena começava a se desenhar, e Amir estava pronto para seguir em frente, independente do que viesse a seguir. Ele se virou novamente, decidido a enfrentar o que estava à frente, sem permitir que as sombras o tirassem do caminho. Um novo capítulo estava prestes a se desenrolar diante deles. A chance de uma nova história surgia, e Amir sentiu a determinação crescendo em seu interior, pronto para agarrar cada momento e cada desafio com amor e coragem. O passado, afinal, não seria seu destino. Era a pipoca na tensão do futuro que faria sua aventura valer a pena.
Agora não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a continuarmos a contar essas histórias. Comente suas reações e teorias sobre a conclusão e compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história incrível.